Olá pessoal, vamos conversar sobre o custo de vida aqui em Portugal, custo de vida para 3 pessoas, e eu escolhi um cantinho muito legal, o meu lugar preferido. Resolvi vir aqui gravar para vocês antes que escureça, porque escurece às 5h30. Vou mostrar um pouco da praia para vocês e já vamos começar a conversar sobre o custo. Olha que tarde maravilhosa! Que coisa linda! Olha que tarde mais linda! Maravilhosa essa praia, essas pedras. Vou achar um lugarzinho ali para descer, para ir lá nas pedras. Achei aqui uma descidinha. Vamos descer e vamos lá na pedra. Adoro vir aqui. No verão vim muitas vezes aqui. Olha que lindo que é. E você seguindo em frente, olha, lá no fundão, muda, né? Praia de Lavradores, Praia de Salgueiros, Praia da Madalena, Praia de Valadares. São várias praias, são as praias de Vila Nova de Gaia. Bom, agora que eu achei o cantinho, né? Um cantinho para eu ficar aqui sossegadinha, um lugar onde não vem ninguém. É eu, as pedras e o mar. E Deus, e vocês. Então eu vou falar para vocês o custo de vida aqui em Portugal, na verdade, tendo o meu como parâmetro, né? Eu e minha família, nós somos em 3, eu, meu marido e meu filho de 13 anos. Eu vou passar para vocês as despesas básicas, aquelas despesas que não tem como você não ter, né? Despesas, primeiras necessidades, que é o arrendamento, gasto com energia, telefone, alimentação. E vou passar todos os outros custos que eu tenho aqui, custos aleatórios, custos com estética, para vocês terem uma ideia de como que é o custo de vida aqui em Portugal. Eu moro aqui em Vila Nova de Gaia. Nós compramos o nosso apartamento há pouco tempo. Nós morávamos de aluguel em Valadares, aqui em Vila Nova de Gaia também, e pagávamos 700 euros de arrendamento. 50 euros era do condomínio, que já vem junto com o arrendamento, tá? Você não paga separado, em boleto separado, é tudo junto. E comprando o apartamento, a nossa prestação, ela ficou muito parecida com o nosso arrendamento. Porém, o apartamento é nosso, é novo, é maior, é numa excelente localização. Quanto que eu gasto com imóvel hoje? 650 euros de prestação. O condomínio ainda não sabemos, porque ainda não teve a reunião, ainda não houve a reunião de condôminos, porque o prédio ainda está sendo entregue, estão entregando a chave ainda, ele não está totalmente habitado, né? Então eles estão esperando entregar a chave de todos os apartamentos para poder fazer a reunião. Então não sabemos ainda quanto será de condomínio. Eu imagino que não vai chegar a 100 euros. As despesas estão bem menos do que gastávamos no apartamento arrendado. Eu acredito que é por esse apartamento ser novo, certidão energética é A, você gasta muito menos energia. Por isso que eu sempre falo, né? Quando for procurar imóvel, você buscar sempre categoria energética A, B e C, porque D, E e F é um apartamento muito gelado, você vai gastar muito mais com energia. Essas despesas de energia, de água, estamos gastando bem menos, tá? Eu gastava em média 150 euros de energia no apartamento arrendado. Neste eu gasto 80 euros. Então tá, 650 euros de prestação, 80 euros de energia, 65 euros água. Lá nós pagávamos 85, 90 euros de internet, telefone, 120 euros de combustível.
€49 seguro do carro. Lembrando que eu tenho um Mercedes, ano 2023, que eu comprei, né, faz pouco tempo também, assim que nós compramos o apartamento, eu troquei meu carro. Eu pago €145 a cada 3 meses de seguro, €145 a cada 3 meses. Você fazendo as contas por um ano, né, dividido por 12, vai dar €49 por mês de seguro do carro. Mercado nós gastamos em média €190 por semana, que dá €760 por mês. Tá mais caro do que o imóvel, né? E €30 de transportes, que meu marido usa metrô, aqui é metro, para ir trabalhar. Antes ele fazia, quando eu morava em Valadares, ele pegava o autocarro, né, porque lá não tem metro, e o autocarro demorava 45 minutos para fazer de Porto até Valadares, porque dá muita volta, dava muita volta. E aí onde eu moro, o metro é pertinho, 800 metros da minha casa. Então meu marido vai de metro, ele gasta €30 de transportes por mês. Então só essas despesas dá €1.844. Essas despesas básicas, considero aí primeiras necessidades, né? Tirando o combustível, seguro do carro. Agora, parte de estética, tá? Claro, eu vou pro cabeleireiro, eu vou 2 vezes ao mês no cabeleireiro para tirar os brancos, para cobrir a raiz. Então, eu aproveito, faço uma hidratação, eu gasto €140 por mês com meu cabelo. Claro, só para tirar o branco e hidratar e pentear, né? Fazer a escova. Se eu fizer madeixa, qualquer coisa diferente, claro que vai ficar mais caro, mas considero aí €140 por mês. Eu gasto €30 com unha, a cada 21 dias eu faço a unha de gel. €80 com os hormônios, porque os hormônios bioidênticos, eu pago €240 a cada 3 meses. Então você dividindo dá €80 por mês. E se eu fizer botox 2 vezes por ano para manter sempre linda, né, a pele bonita, sairia €41,66 por mês para fazer botox 2 vezes, tá? Eu não faço 2 vezes, tem ano que eu faço uma vez só. Esse ano, por exemplo, eu só fiz uma vez. Eu fiz botox, eu sempre faço botox na testa e aqui ao redor dos olhos. Somente daqui para cima é que eu faço botox, tá? Dos olhos para cima. Eu fiz uma vez este ano, mas o ideal seria fazer 2 vezes e 2 vezes sairia €41,66 por mês. Então, com estética, para mim, são €291,66 por mês. Aí gastamos também com proteína e suplementos. Tá? Whey protein tem suplementos de ômega 3, de colágeno. E o whey protein e a creatina meu marido também toma. Então esse valor é considerando para mim e para o meu marido. A proteína, que é o whey protein, creatina e outros suplementos. Nós gastamos €138 por mês. Academia, eu gasto €60 por mês. Ginásio, tá? Para fazer minha musculação. O meu filho usa aparelho nos dentes. Eu gasto €35 só para ajustar todos os meses. O aparelho mesmo, ele ficou em €1.300. E eu já vai fazer um ano que nós estamos indo, né, para ajustar o aparelho, então é €35 por mês. Sem contar o valor do aparelho, que custou €1.300, tá? Eu coloquei aqui consulta, apesar de eu ter o seguro saúde, você paga com participação. Então eu considerei €20. Passo meses sem ir numa consulta. Meu marido também, o Davi também. Mas quando a gente vai, eu coloquei em média €20. Custos aleatórios, né? Farmácia, de vez em quando você precisa comprar alguma coisa na farmácia. Presente de aniversário, para o meu filho levar para os amiguinhos dele que fazem aniversário, né? Os amigos da escola, a gente compra alguma coisa baratinha, presente baratinho, mas compra, né? E saídas para a escola. Então são custos aleatórios aqui, de vez em quando ele quer ir no cinema com um amigo, eu coloquei €50 por mês. O valor total de tudo isso, €2.738,66. Dá quase €3.000, né?
Se você converter isso, 2.738,66 vezes 6,30, que é o valor do euro hoje, é uma bela grana, né? Se você fosse usar o dinheiro só do Brasil, né? 3 pessoas. O euro 6,30. Então o ideal é você ganhar em euro, não usar em reais, né? Porque perde-se muito dinheiro usando o dinheiro do Brasil, né? Transferindo dinheiro, é muito caro, tudo, né? Então é isso, gente. Eu posso arredondar para 2.800 euros por mês. Agora, é claro, isso daí pode variar, né? Se você compra um carro mais antigo, você vai pagar bem menos de seguro. Eu tinha um Peugeot 2002 e eu pagava 135 euros a cada 6 meses. Era 270 euros por ano eu pagava. Agora eu tô pagando 500 euros por ano. Agora é Mercedes 2023, né? Eu não acho caro por ser Mercedes, por ser 2023. Era um Peugeot 2002 e eu pagava o seguro obrigatório, 270 euros por ano, tá? Então depende muito do carro, depende muito do seu estilo de vida, né? Para mim, eu e minha família, arredondando, 2.800 euros. Compra de supermercado aumentou muito, tá tudo muito caro. Nós consumimos bastante proteína, bastante carne, carne moída, carne vermelha, carne de porco, carne de frango, peixes, bastante legumes, bastante verduras. Depende da sua alimentação, né? Eu gasto 190 euros em média por mês, considerando produtos de limpeza, considerando sacos de lixo, considerando até creme para o corpo, considerando cremes para os pés, tá tudo embutido aí no supermercado, porque eu uso tudo do supermercado, tá? Óleo de coco, consumo bastante aveia, chia, linhaça. Eu e minha família nos alimentamos bem, né? Com muitos produtos naturais, tá? Claro que você tem opções bem mais baratas também, tá? Eu tô falando o meu gasto, o meu e da minha família. Depende sempre do estilo de vida de cada um, certo? Você pode pegar outra família de 3 e vai falar que gasta. Pode ser que ela fala que gasta 1.500. Pode não ter carro, não gastar com combustível, não ter seguro. Então depende muito do estilo de vida de cada um, tá? Então é isso, gente. Faça o seu planejamento direitinho. Quando você quiser saber quanto você vai gastar em Portugal, entra no site do supermercado. Os mais populares é o Continente, o Mercadona. Tem o Mercadona na frente do meu prédio, então agora é muito mais prático eu fazer compra no Mercadona. O Mercadona é espanhol, então tem muitos produtos da Espanha, eu diria que é quase tudo da Espanha. Tem alguns produtos portugueses, claro, tem vinho português, tem portugueses também, mas é muito produto da Espanha. O Continente é bem maior que o Mercadona, tá? Tem muitas opções. No Continente você encontra até móveis, até sofá, colchão, tá? O Continente, ele parece o Extra no Brasil, sabe? O Extra que vende até roupa. O Continente vende roupa, vende tudo isso. Tem farmácia dentro do Continente. Então os mais populares, Continente, o Mercadona, tem o Pingo Doce, que eu fui algumas vezes, mas é muito raro eu ir no Pingo Doce, pela praticidade também, né? O Continente porque ele fica dentro do Gaia Shopping e eu tô sempre no Gaia Shopping. O Mercadona porque é na frente do meu prédio. Então, mas tem o Pingo Doce, tem Lidl, Aldi, Auchan, tem vários, tá? Mas os maiores, o maior é o Continente. E depois do Continente, eu acredito ser o Mercadona, porque há vários em várias localidades, tá? Então você tem até como entrar no site e simular, né, uma compra, fazer de conta que você vai fazer uma compra e ver quanto que você gastaria. Tem a marca branca que é bem mais barato e de excelentes qualidades também, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele ajude um pouquinho a você fazer o seu orçamento. Me siga no Instagram, é o @NildaLourencoOficial. Faça seu comentário aí se você gostou do meu vídeo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.